Pegue o canole e me demonstre algum respeito, porque hoje nós vamos fazer uma resenha católica da trilogia de filmes do Coppola, O Poderoso Chefão. Essa é uma das trilogias mais aclamadas do cinema dos últimos tempos e, bem, ela tem o seu devido valor por causa disso, mas nós vamos avaliar o grau de catolicidade e de compatibilidade desses filmes com a doutrina católica e com os mandamentos da Santa Igreja. O filme ele tem uma qualidade técnica muito boa, diferente de muitos filmes que são meramente religiosos que a gente vê, e realmente vale a pena ser visto. É um clássico do cinema, é um filme que ninguém deveria perder a oportunidade de assistir. Como a Júlia falou, é um filme marcado por dilemas morais, do início ao fim, porque ao mesmo tempo que são uma família católica que tem valores, né, associados à nossa religião, eles são mafiosos. E eles vão querer se locupletar a partir disso. Já no primeiro filme nós vemos, e aqui nós deixamos desde praxe um alerta de spoiler, porque por ser uma resenha extensa nós temos que falar de pontos importantes para avaliar as condutas dos personagens. Nós temos no primeiro filme a total ascensão da família Corleone como uma das mais predominantes de Nova York no século XX. Então, ali nós temos na primeira cena o casamento da Connie Corleone com o Carlo e toda a beleza e imponência daquele casamento, com todas as suas tarantelas e com todas as religiosidades presentes, mas ao mesmo tempo nós temos o Dom Vito Corleone no seu gabinete ordenando o assassinato de alguém, porque, de acordo com a tradição siciliana, você não poderia recusar um pedido no casamento da sua filha. Sim, e ao mesmo tempo nós também temos o desenvolvimento do personagem Michael Corleone, que é o personagem do Al Pacino, é o principal personagem da trilogia, e no início logo ele não quer fazer parte da máfia do pai. A máfia ela é muito mais concentrada nos outros filhos de Dom Vito, que seria o Sonny e o Fredo. E ele não queria, ele estudava, ele era conhecido como filho estudioso, ele inclusive foi pro exército lutar pela pátria, etc. Então o filme começa construindo ele, até ele falando para a noiva dele, para a namorada dele, então, a Kay, que de fato ele não ia ter relação nenhuma com aquela podridão que a família dele estava envolvida. Só que, ao longo do filme, a questão do sentimento de vingança começa a se aflorar nele quando ele vê primeiro o pai dele ser baleado gravemente e depois o irmão dele ser assassinado de uma maneira terrível, e ele se transforma até chegar no final do filme, que tem a cena, né, emblemática do batismo de sangue. O batismo de sangue ocorre com um batismo que provavelmente foi válido, tem gente que argumenta isso. O batismo daquela criança teve todas as palavras do sacramento, foi realizado no rito antigo, e no mesmo momento em que o padre pergunta para o Michael se ele renuncia a Satanás e ele assente naquela renúncia, ele ordena a morte de todas as pessoas. É algo simultâneo, o filme deixa bem claro que ocorreu no mesmo dia, e logo depois ele mata inclusive o pai do bebê, porque ele descobre que o pai do bebê, o Carlo do início do filme, que estava casando com a irmã, ou seja, o cunhado, era na verdade o mandante do assassinato do Sonny, o irmão mais velho. E bem, tudo isso, toda essa questão do irmão mais velho ter morrido, do irmão do meio, o Fredo, ser na verdade um bobão na visão de todo mundo, que vai repercutir lá na frente, como a gente vai falar, e a morte do pai, justamente pelo adoecimento dele, pela questão dele não querer se envolver nas drogas, o que é um ponto importante, porque ele não querer se envolver nas drogas, Dom Vito, mostra claramente que ele tinha uma ressalva ali. Ele se envolvia em cassino, ele se envolvia inclusive em prostituição algumas vezes, mas com as drogas eles não queriam. Eles não queriam os entorpecentes porque eles tinham medo de prejudicar outras famílias, e o sentimento familiar era muito valorizado. E essa é a grande sacada da trilogia toda, né? Esse contraste entre valores verdadeiros, valores bons, que é a família, a própria religião, né, ainda que incidentalmente mencionada, mas a família claramente é o valor principal da série, que deveria ser colocada, pelo que os Corleone falavam, em primeiro lugar, é contrastada com o fato de que eles mesmos estão matando membros de outras famílias e destruindo outras famílias. Esse dilema é interessante. Não, e no segundo filme, como nós vamos já abordar, eles destroem a si próprios. Então,
No segundo filme, nós vemos que o Michael ele já está totalmente imerso em ser o novo Don Corleone. O pai dele, Dom Vito, já morreu. Ele é o novo Don Corleone e ele é tratado como tal. Mas ele ainda tem aquele resquício do Michael antigo, que quer legalizar, que quer tratar com os senadores e tornar a família algo totalmente lícito e não só mafioso. Então ele tenta fazer isso, mas ele é envolvido num esquema de corrupção terrível. E tudo isso culmina no auge do poderio dele, num bombardeio horrível, num tiroteio que nós temos na casa dele, um atentado a ele, que acaba sendo um atentado a toda a família. E a dúvida de quem da família poderia ter dado brecha para aquilo. Bem, naquilo a gente tem uma sequência de mentiras que ele dá desde o primeiro filme para Kay, inclusive, e dizendo que ele iria sair da máfia, que ele não tinha matado fulano ou ciclano, e na atrocidade que a Kay vai cometer, que é realizar um aborto. E justamente isso no filme é o que mais, sei lá, pra mim, no caso, é bem impactante, porque ela sabe que, e o Michael fala que ela não vai conseguir se livrar dele, que eles têm algo que é indissolúvel. Mas fazer aquilo, matar um membro da família e cometer um pecado tão grande, é algo suficiente para afastar os dois. A grande sacada do segundo filme, que na nossa visão foi o melhor da trilogia, é porque enquanto que no primeiro filme nós temos Corleone contra 5 famílias, né, e acaba que os Corleone se sobrepõem e vencem lá o mercado da máfia, no segundo filme vai ser Corleone contra Corleone. Então, primeiro os irmãos começam a brigar e já vai tendo consequências trágicas para a família deles, e depois, é claro, o casamento dele vai sendo destruído por conta das mentiras relacionadas à máfia, porque a esposa sonhava em viver uma vida normal, viver uma vida em paz, e o fato do marido dela ter se envolvido nos negócios do pai acaba que prejudica eles, coloca eles em constante perigo. Eles são vítimas de um atentado, o marido, o Michael, e a esposa dele, a Kay, quase morrem, os filhos deles estão expostos a esse perigo também. E acaba que a mulher não aguenta mais e ela realiza o aborto para poder fugir dali e tentar viver uma vida em segurança em algum outro lugar com os filhos, o que, no fim das contas, acaba mostrando que o Michael, nessa luta dele pelo poder e pela vingança, ele perdeu tudo pelo qual ele lutava, que é a família dele. E é muito interessante a sacada do diretor, o Coppola, de colocar nesse filme 2 gerações diferentes. O Dom Vito construindo o império dele desde a Sicília, fugindo e mostrando todas aquelas procissões que são belíssimas de fato e que mostram como o concílio destruiu grande parte da beleza dos sacramentos, da igreja de modo geral. E a gente vê o Dom Vito abrindo mão, de certo modo, da paz da família dele, quando ele decide cometer o primeiro assassinato dele numa procissão, que é a procissão de São Roque. Então, isso é muito interessante. Em ambos as gerações, em ambos os períodos em que o filme alterna, nós temos essa dualidade. E é muito interessante porque em vários takes, é claro que na versão do Dom Vito novo, a gente tem em um período mais antigo. Então, em toda cena, nós temos um santo de segundo plano ou uma imagem religiosa de segundo plano. E isso é muito bacana. E o segundo filme, pra mim... Há menções constantes da religião. A religião é presente em quase todo filme. Agora, no final do filme, pra mim, uma das cenas mais tristes é a morte do Fredo, é o filho do meio. Ele descobre que... o Fredo tinha sido o mandante do atentado contra o Michael e a esposa dele. Isso tudo porque ele, numa ordem cronológica, era para ser o filho que ia ficar depois da morte do Sonny, como nós explicamos, mas ele sempre foi bobão e ele sempre foi o ingênuo e o que deveria só fazer as coisas bestas. A gente não deveria deixar inveja do irmão que acabou se tornando o chefe da máfia. Ele não tentou se unir ao irmão, ele tentou ofuscar eliminar o irmão. E eliminar toda a família. Então o Fredo se ressente muito com aquilo e acaba tramando com um grande empresário judeu para matar o irmão. E isso é mostrado no filme, e depois que a mãe, de fato, da família morre, a matriarca, o Fredo também é assassinado. E ele é assassinado de uma forma horrível e até dramática, em que ele está rezando uma Ave Maria, explicando para o sobrinho dele que toda a sorte dele na pescaria vinha dele rezar uma Ave Maria antes de colocar a vara de pescar no lago. E isso é muito bonito, é muito impactante. E no final
Mais uma vez, o diretor, o Coppola, é brilhante. Ele coloca um take da família Corleone unida no aniversário do pai, do Vito Corleone, que era mais poderoso até que o Michael, mais mal naquela época, né, por assim dizer, e que queria o poder, enquanto que o Michael não queria, mas ele estava ali com a família dele. Enquanto que o Michael, que queria evitar aquilo a todo custo, acaba sozinho. Ele fica sem a mãe, sem nenhum irmão, porque na época a Connie, inclusive, tá meio doida, assim, no filme, porque... A Connie, que é a irmã dele, no caso. Que teve o marido assassinado por causa do batismo de sangue. Do batismo de sangue. E ele acaba sem a esposa também, que vai embora, e os filhos vão embora com a esposa. Então ele acaba completamente sozinho. O que dá início ao terceiro filme, que já é o destino final do Michael. O que vai acontecer, o que a máfia realmente levou e, no fim das contas, aonde o pecado nos leva. Porque a gente sabe que o pecado, ele uma hora, nós vamos prestar no mínimo contas a Deus, e algumas vezes eles clamam aos céus por justiça. E a justiça acontece mesmo aqui, que é o caso que aconteceu com o Michael. E nós vemos, né, no filme inteiro ele tentando, né, melhorar, tentando pedir perdão, ele está muito arrependido da morte de ter matado o irmão, de ter matado várias pessoas. Ele tenta se redimir ao longo da história, só que, por mais que ele consiga, principalmente a nível espiritual, porque ele se confessa, etc., ainda assim, tudo aquilo, todo o ódio que ele acumulou contra ele, contra a família dele, ao longo dos 2 primeiros filmes, vai finalmente desencadear na cena final, que é muito triste, né? E muito bem feita, né? Por sinal, é um filme também, muita gente não gostou, mas eu acho que foi satisfatório. Eu acho que, assim, o terceiro filme, em aspecto audiovisual, é bom. Algumas atuações são meio ruins comparadas com as antigas, mas não merece todo o hate que tem. O que, né, vai desencadear, que eu não acabei não falando, é na morte da filha do Don Corleone, da filha do Michael, que era, né, a filha mais próxima dele, a única filha realmente interessada por ele. Ela morre, o que representa, né, realmente que toda aquela luta que supostamente era pela família deles, em que eles botavam a família até acima de Deus, no que aquilo serviu? Numa filha morta, nele divorciado, separado da esposa, que até casa de novo. Enfim, de fato, o pecado dele levou... No terceiro filme, só deixando mais claro, ele aqui ainda tenta uma reaproximação, mas dá a subentender que com a morte da filha, mesmo que ela não ia perdoar, porque se ela não perdoa um tiroteio que não deu em nada, quem dirá a morte da filha. E é muito triste porque a cena em que ele se confessa, ele até diz que provavelmente aquela confissão não vai dar em nada, que ele não se confessa faz 30 anos. Mas ele se confessa com o cardeal Lamberto e ele chora por ter matado o filho da mãe dele, o irmão dele. E é muito triste, é uma cena muito pesada. No final, o grito de dor do Al Pacino é terrível quando ele vê a filha dele morta. E todas as ações dele durante o filme eram justificadas com: eu vou proteger a minha família, eu faço isso pela proteção da minha família porque eu os amo. Mas no final ele não consegue proteger. E no final as ações dele são o que levam ele a tudo aquilo, porque talvez se ele não tivesse entrado ou tendo toda aquela ambição de querer o poder de todas as 5 famílias concentradas só nele, ele não tivesse sido alvo de um assassinato assim, numa ópera. As nossas considerações finais e o veredito sobre o filme. Que o filme é muito bom, vale a pena ser visto, não é um clichê religioso, mas envolve religião de uma maneira positiva. A religião, ela tem, principalmente no terceiro filme, uma parte do clero corrupta, que já estava mais associado realmente ao pontificado de Paulo VI, que nós sabemos, né, que a igreja já estava infectada com muitos bispos e cardeais modernistas, mas também há menção a clero, a uma parte do clero positiva, a menção no segundo filme a Santíssima Virgem de uma maneira muito boa. Então o filme ele tem muitas menções religiosas positivas. O catolicismo é bem falado e é a religião central, tudo gira em torno, de certa forma, da família Corleone, dos valores de família principalmente, mas também da religião. A religião ela não é excluída do filme como a gente vê na maioria dos filmes modernos. Então, Gabriel, nós conseguimos colocar a família em primeiro lugar, e um homem de verdade é um homem que se dedica à família, de fato? A família, mas antes disso a Deus, né? E qual é a nota que tu dás pro filme, então?
Eu dou pro primeiro... no meu ranking, nós temos segundo filme, primeiro filme e terceiro filme, em último. Mas eu não odeio, assim, o terceiro como todo mundo odeia. Eu considero que o segundo filme é o melhor, o terceiro filme é o segundo melhor, e o primeiro, por mais que seja o clássico e o mais original, pra mim ele demora mais do que os outros pra começar a ter alguma emoção a mais, uma coisa desse gênero. Mas a trilogia todos os filmes são muito bons, valem a pena assistir. Nós vamos estar deixando aí na descrição do vídeo a minutagem com os minutos que tem, porque uma hora ou outra tem alguma cena de nudez ou algo do gênero. Quem quiser assistir pode pular facilmente. Poder pular. E é isso. Essa foi a primeira análise do nosso canal Salve Roma. Curta o vídeo e se inscreva no canal. E lembre-se, não somente o homem que se dedica à família é um homem de valor, mas um homem que se dedica à religião e ao cumprimento dos mandamentos é um homem de valor.